Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como corrigir as diferenças no relatório de movimentações bancárias. Então, esse vídeo é uma continuidade do vídeo de controle de saldos, no qual a gente explica os primeiros passos para que se corrija a diferença no saldo da conta do banco em relação ao saldo na conta do sistema. Toda vez que tiver existindo uma diferença entre banco e sistema, vocês devem adotar os primeiros passos que foram explicados no primeiro vídeo sobre controle de saldo. Lá eu ressalto que, caso as diferenças não sejam corrigidas ao adotar os passos que eu expliquei naquele vídeo, a gente deve partir para uma análise um pouco mais aprofundada, na qual a gente vai usar o relatório de movimentações bancárias para conseguir corrigir as diferenças entre banco e sistema e fazer com que os saldos batam. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Vamos entender primeiramente o que é o relatório de movimentações bancárias. Ele vai ser um relatório que vai agrupar dia a dia, em forma de créditos e débitos, todas as movimentações que teve naquela conta bancária. E é muito importante lembrar que ele vai respeitar as entradas e saídas que estão cadastradas e baixadas no sistema, tá? E ele vai agrupá-las dia a dia e fazer um relatório de todas as movimentações daquela conta. Além disso, ele vai trazer ali em um cantinho também para a gente comparar os créditos e débitos do banco com os créditos e débitos do sistema em cada dia. E aí sim que a gente vai conseguir encontrar as diferenças, beleza? A partir disso, agora a gente vai ter que saber qual vai ser o filtro utilizado para gerar esse relatório. E para isso, a gente tem que saber qual vai ser o entre datas que nós vamos escolher. Bom, o que eu recomendo é, para a data final, você sempre vai filtrar o dia de hoje e data início, você vai tentar descobrir quando foi a última vez que o saldo do sistema bateu com o saldo do banco. Como você descobre isso? Você pode ir retroagindo a data aos poucos até que o valor inicial lá do saldo da data que você colocar bater com o saldo do banco. Ou seja, é necessário que você tenha o extrato bancário em mãos para conseguir fazer essa validação e descobrir o melhor entre datas possível, beleza? Bom, a partir disso nós sabemos qual entre datas a gente tem que fazer para gerar o nosso relatório. Depois a gente já vai conseguir gerá-lo e aí sim a gente vai avançar para a parte em que a gente vai encontrar as diferenças que estão neste relatório. Então, retomando, eu disse que o relatório ele vai apresentar todos os créditos e débitos de determinado do dia do banco em relação ao sistema. Todas as vezes em que houver uma diferença, seja nos créditos ou seja nos débitos entre sistema e banco, uma diferença líquida, né? A gente vai ter uma quarta linha lá no relatório, e eu vou mostrar para vocês isso na prática, uma quarta linha falando que existe diferença, certo? Bom, o porquê a gente vai usar esse mecanismo aqui, então, de Ctrl F, né? A gente vai buscar pela palavra diferença, de forma que o número de palavras de diferença que existir vai ser o número de datas que existem, que estão havendo diferença entre banco e sistema. Espero que tenha dado para entender, mas se não deu ainda, eu ainda vou mostrar para vocês na prática e vai ficar bem claro, beleza? Bom, então resumindo, buscando pela palavra diferença, a gente vai encontrar todos os dias em que não bateu banco e sistema. A partir disso, a gente vai, então, ter aqui o nosso cabeçalho do relatório e aqui, como eu falei para vocês, vai ter a palavra diferença. E nesse caso aqui desta conta, eu vejo que existem 48 dias em que houve diferença entre sistema e banco, beleza? Aqui, como eu mostrei para vocês, a data final, eu supus que o dia de hoje, o dia presente, né, é 5/4/24, e eu percebi que a última data em que bateu o meu saldo do banco com o do sistema foi dia 1º de junho de 2023. Bom, aqui eu levanto um novo ponto de atenção, que é para esse campo cheque, tá? No campo cheque, você vai poder escolher ou data compensação banco ou data baixa, tá? O que vai ser a data baixa? Ele vai considerar que todos os cheques estão baixados e compensados, certo? Enquanto data compensação banco, ele vai trazer apenas os valores dos cheques apenas que estão compensados. O que significa? Quando você filtra data baixa, ele vai estar trazendo o seu saldo nominal, como se todos os cheques fossem descontados da sua conta.
enquanto data compensação, ele vai trazer o valor real da sua conta, em que os cheques em aberto estão de fato em aberto, beleza? Por isso, nós recomendamos filtrar para estes casos data compensação banco, tá? Muita atenção nisso. E uma última observação é que sempre vai existir uma diferença se você filtrar lá no início, desde quando você começou a fazer o controle financeiro dessa conta, vai existir uma diferença no primeiro dia em que houve o ajuste de saldo, tá? Porque justamente a gente está colocando lá um valor fictício só para bater o saldo e aí sim a gente conseguir começar a controlar, beleza? Então, agora vamos ver um pouco na prática, dentro do sistema, como a gente vai executar essas ações que eu acabei de explicar para vocês dentro do relatório de movimentação bancária. Então, no primeiro momento, você deve entrar na tela de movimentação bancária, ir em mais ações e entrar dentro do relatório. Justamente o primeiro passo é saber qual filtro deve ser feito, tá? Então, vamos começar aquilo pelo mais fácil. Eu vou selecionar a conta. O cheque, eu devo sempre selecionar data compensação banco. E aqui você escolhe se deve agrupar por plano de contas ou pagamento, eu vou de plano de contas e eu sempre quero enxergar na ótica da conta corrente sem minha aplicação, tá certo? Bom, aqui data final, a gente vai considerar a data de hoje e data de início, nós vamos retroagir até descobrir qual foi a última data em que bateu o saldo do banco com o sistema, tá? Então, aqui eu vou supor que eu vou pegar dia 1º de abril para ver se se meu saldo neste dia bate com o do banco. Como eu vou saber disso? Eu preciso, pessoal, e agora é um ponto de atenção muito importante, do meu extrato bancário em mãos, tá? A gente não vai conseguir validar essas informações apenas a partir do que a gente está vendo no sistema. Ou seja, antes da gente conseguir avançar para esse processo, eu vou supor que eu tenho aqui meu extrato bancário em mãos, ou seja, num PDF, mas você deve ir até o site do banco e obter essa informação. Bom, tendo seu extrato bancário em mãos, agora a gente vai validar por tentativa e erro. Se o meu saldo da conta do banco não era R$ 3.408 no dia antes do dia 3 de abril, então eu vou retroagir um pouco mais. Eu vou tentar lá para o dia 1º de março. Ao processar, eu vou ver que sempre essa linha saldo conta corrente anterior, R$ 430.508. Se eu ver que antes do dia 15 de 3 de 24, meu saldo não era esse, ainda não bate, eu devo retroagir até bater. Então, vamos lá no 1º de janeiro. Aí, supondo que agora sim, beleza, meu saldo da conta corrente no dia, antes do dia 11 de janeiro, né? Então, no dia 11 de janeiro, meu saldo da conta começou, de fato, com 45.580,17. Se essa informação ela está validada pelo meu extrato bancário, a partir daí eu posso começar a ir atrás das diferenças, tá? Vamos só deixar um outro ponto de atenção. Caso você esteja retroagindo e não bata de jeito nenhum esse saldo anterior, eu recomendo que você jogue um pouco mais lá para trás. Então vamos lá, vamos voltar lá para janeiro de 2023. Quando a gente joga um pouco mais, a gente vai ter uma ótica um pouco mais esticada e às vezes pode ser que o problema seja de fato um pouco lá atrás e por isso não está acontecendo. Então você pode jogar bem retroativo até ver quando que bate, tá? Para esse caso, eu vou supor que o último momento que bateu foi no meu 1º de janeiro de 24. A partir disso, eu devo apertar a tecla Ctrl e F e escrever, como eu expliquei para vocês, a palavra diferença, tá? Nesse caso aqui, eu tenho 11 dias em que há diferença de créditos e débitos entre banco e sistema, beleza? Bom, pessoal, a partir disso é onde a gente vai conseguir ir atrás de corrigi-las, tá? O passo a passo de como corrigir eu vou explicar para vocês agora. Então, pessoal, não existe uma fórmula exata de como corrigir as diferenças no relatório de movimentações bancárias, justamente porque elas podem estar acontecendo por diversos fatores. Por isso, eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos que a gente vê maior recorrência dos motivos destas diferenças, beleza? O primeiro deles vai ser data, tá? Então, vamos supor um cenário em que você baixa uma conta no sistema que você pagou no banco, você baixa ela na sexta-feira. Porém, o banco ele só vai executar de fato a baixa dela só 3 dias depois, na segunda-feira. Isso provoca uma diferença, né? Então, no sistema está baixado na sexta e no banco na segunda-feira.
isso precisa ser corrigido, tá? Principalmente nos casos em que por exemplo, dia 31 para o dia 1º, são meses diferentes, isso vai dar diferença nos seus relatórios financeiros. Um segundo exemplo que acontece com bastante recorrência são lançamentos duplicados que vêm do extrato bancário. Então, lá na tela esquerda das movimentações bancárias, por exemplo, você tem uma tarifa de, supondo, R$ 10 e vem 3 dessas tarifas. Acontece muitas vezes que essas tarifas elas estão duplicadas, mas é muito importante vocês saberem que para validar e de fato destinar esses lançamentos como inexistente, né, justificá-los, você deve validar com seu extrato bancário, tá? Por último, as baixas equivocadas. Então, vamos supor que o usuário ele vai lá e faz a baixa no sistema de uma conta que ele acabou de pagar e ele não se dá conta que no banco houve um problema com esse pagamento e o dinheiro não saiu da sua conta, tá? O que vai acontecer? No sistema vai estar que você pagou uma conta, mas no banco esse movimento de saída de dinheiro não vai chegar. Isso vai provocar uma outra diferença no relatório, tá? Como você corrige essa diferença vai ser justamente através do estorno, tá? Existe um vídeo já explicando para vocês como fazer estornos dentro do sistema. Só um ponto de atenção que eu esqueci de comentar aqui dentro do primeiro exemplo é justamente esse aqui de alterar a data no contas a pagar e nas movimentações bancárias. Então, quando você tem a diferença de datas entre banco e sistema, para alterar no sistema, não basta você alterar apenas na tela de movimentações bancárias. Você precisa alterar, primeiramente, na tela de contas a pagar, o quando foi paga essa conta, e, posteriormente, você deve alterá-la na tela de movimentações bancárias. Isso é muito importante porque existem casos em que, quando você altera no contas a pagar, ele altera automaticamente no movimentações bancárias. Porém, se esse contas a pagar ele existe mais de uma movimentação vinculada a ele, por exemplo, você fez um estorno e aí depois baixou novamente a conta, então ele não vai alterar automaticamente nas movimentações bancárias. Como é um pouco complicado, a gente recomenda que primeiro altere no contas a pagar a data e depois vai para a tela de movimentações bancárias para alterá-la também. Aqui, nesse segundo exemplo, a última coisa que eu devo falar é que as justificativas elas devem ser feitas lá na tela de conciliação bancária através da coluna conciliação. Você clicando 2 vezes nessa coluna, você consegue justificar que o lançamento foi duplicado e na verdade ele não existe, beleza? Então, para concretizar bem o que foi apresentado ao longo desse vídeo, é muito importante também eu ressaltar para vocês as principais ferramentas que podem nos auxiliar na hora de realizar os controles de saldos. A primeira dela, a qual eu enfatizei bastante também ao longo desse vídeo, é o extrato bancário. Então, você ter o extrato da sua conta que você está tentando bater o saldo em mãos, então você vai até o banco, imprime esse extrato ou gera ele em PDF, é uma ferramenta muito útil, até porque o extrato bancário é a informação mais confiável que você tem, né? Exatamente aquela lá que está no banco, é a que você mais pode confiar, e aí sim você consegue ter uma comparação mais confiável, certo? Uma outra ferramenta muito utilizada é a própria tela de conciliações bancárias que fica dentro do sistema. Até porque essa tela ela nos mostra descaradamente o extrato do banco, né? Então as informações que chegaram do banco através do FX com o que está sendo lançado no sistema. Você consegue ter uma visão muito ampla do que está tendo de igual e às vezes é aí que você consegue encontrar uma diferença. Por último, uma ferramenta que eu ainda não comentei, mas vou explicar agora, é o fechamento do mês. Essa ferramenta ela pode ser encontrada lá dentro de mais ações na tela de movimentações bancárias e ela é uma ferramenta a qual você bloqueia qualquer tipo de data, seja baixa de contas a pagar, contas a receber, você bloqueia todos os tipos de movimentações a partir de determinado momento para baixo, tá? Então vamos supor que eu coloco lá fechamento do mês de janeiro de 24, eu vou impossibilitar qualquer movimentação bancária de janeiro de 24 para baixo, ou seja, dezembro de 23, novembro, outubro. Então, de janeiro de 24 para os meses anteriores, os dias anteriores, você não pode efetuar mais nenhuma baixa. O porquê isso pode ser eficaz? Muitas vezes os usuários podem acabar se equivocando e realizando lançamentos retroativos, os quais
vão aí sim alterar o saldo da conta bancária em relação ao sistema, né? Então, a gente já estava com o nosso saldo batendo, por exemplo, até o final de 2023, porém foi feito um lançamento retroativo, o qual desembaralhou todo o saldo. Então, você vai ver que sua conta para de bater e você vai ter, muito provavelmente, bastante dificuldade em identificar o motivo. O fechamento do mês é uma ferramenta, é um mecanismo que impede que esse tipo de erro possa acontecer. Mas muito cuidado também para realizar tal execução, porque você tem que garantir que de fato não vai ocorrer nenhuma baixa retroativa, né? Se está de fato tudo correto, tudo lançado, aí sim você pode fechar o mês, beleza? Bom, então, resumindo o que foi discutido aqui, para realizar o controle de saldo, né? Desde o nosso primeiro vídeo lá explicando sobre os conceitos introdutórios do controle de saldos, a gente no primeiro momento vai ter que identificar as diferenças em determinada conta corrente na qual a gente está controlando o saldo. Depois, a gente tem que garantir que todas as contas a pagar e contas a receber até o momento da última importação do OFX estão baixadas dentro do sistema. Depois disso, você deve conciliar todas essas contas que você baixou do banco, do sistema, aliás, com o extrato bancário, e aí sim você vai lá na tela de conciliações bancárias. E por último, caso a sua diferença se mantenha, mesmo com esses 3 passos adotados, você deve ir até o relatório de movimentações bancárias e aí sim encontrar as diferenças e assim então corrigi-las, tá certo? Bom, todos os conceitos referentes aos controles de saldos foram apresentados tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior e eu espero muito que tenha ficado claro. Vale ressaltar que é um assunto muito complexo e por isso eu sugiro que vocês revisem os vídeos e estudem bem para que seja possível vocês conseguirem bater o saldo das suas contas correntes. De qualquer forma, eu agradeço muito e até a próxima.